Olá, boa noite. Eu estou tentando ligar aqui para ver se eu consigo começar. Estou ao vivo também no Instagram, no Face. Conseguiram chegar? Assim como eu, foi uma correria hoje. Tomar uma água aqui. Esperar mais um pouquinho aí, para ver se a gente começa. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que vai entrar com certeza mais gente aí. A gente vai conversando aqui enquanto isso. E eu vou pedir uma coisa para vocês. Fiquem confortáveis. As pessoas têm que... Pega um lugarzinho aí bem gostoso, aconchegante, porque hoje a gente vai ter muito conteúdo. Eu vou passar muita informação boa sobre sucessão patrimonial, muita informação importante. E aí, o que eu estou vendo aqui, que tem gente nova entrando, né? Que não estava aqui nos nossos encontros antigos. E vou aproveitar a oportunidade aqui e me diz como é que está o som. Está chegando o som? Está ok? Bom, gente, nos nossos encontros anteriores, nós tratamos sobre o inventário, tá? Nós falamos de tudo que acontece quando a pessoa ela é obrigada a passar por esse caos, né? Que é o inventário. A gente acabou mostrando o que ele causa nas famílias brasileiras e hoje, como é o grande dia, nós vamos mostrar para vocês a solução. Estou me organizando aqui ainda. A solução para as famílias, o que elas podem fazer para não ter que passar por isso, tá? Então, o que eu tenho de recado para vocês? Eu vou fazer uma recomendação prévia sobre o seu celular. Pega seu celular, porque hoje o assunto ele é bem denso. Então, você pega seu celular, coloca de face para baixo, para que não te atrapalhe, para que você consiga absorver todas as informações que nós estaremos passando aqui, né? Que a gente vai estar passando aqui para vocês, tá? Na segunda-feira, eu apresentei uma planilha para vocês, aonde ali você consegue fazer a sua conta, né? Faz as suas contas de acordo com o seu patrimônio, de acordo com a sua realidade patrimonial, né? E eu espero que realmente vocês tenham feito e tenham refletido sobre isso, tá bom? Então, como eu vi que tem pessoas novas aqui, eu acho que talvez eles vieram por meio de outras pessoas, então eu vou me apresentar aqui brevemente. Tá? Eu sou a doutora Andréa Pelati, eu sou advogada, eu atuo na área de planejamento patrimonial da família e eu tenho o privilégio de estar num grupo de 4.000 pessoas aí, onde a gente discute sobre sucessão patrimonial no Brasil inteiro. E eu tenho o privilégio também de estar mudando a vida das famílias brasileiras através da conscientização dessas famílias sobre esse tema. Beleza? Tem vinheta, Emílio? Tem vinheta. Vamos colocar aí após a vinheta, a gente inicia então o nosso assunto. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar. Eu vou pedir para todo mundo que está no Instagram vir para o YouTube, porque aqui vocês vão conseguir ter acesso a alguns slides que eu vou estar colocando aqui na nossa apresentação, tá? Então, as pessoas que estão hoje aqui, provavelmente essas pessoas, elas têm patrimônio, né? E quer ver isso, tem o desejo de ver tudo isso
organizado de uma forma segura. Afinal de contas, eu garanto que as pessoas que têm um patrimônio, muito ou pouco, ele trabalhou muito duro para ter o que tem hoje, né? E com certeza ele quer organizar isso e ele quer proteger da melhor forma possível, tá? Aqui, a câmera aqui centralizar, você vai ver a forma segura e correta de transmitir tudo que é seu para os seus filhos ou para as pessoas que você ama, tá? Ou que através de um planejamento patrimonial bem estruturado, bem feito, bem organizado. Eu vou dividir a tela aqui com vocês e nós vamos iniciar fazendo algumas perguntas e algumas frases de inquietação. E a primeira frase que eu vou ler aqui para vocês hoje é a frase... Vocês estão vendo os slides aí? Dá para ver? Aí, agora acho que dá para ver, né? A primeira frase de inquietação que eu vou ler para vocês aqui, que é: ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber do que eu tenho para te mostrar aqui hoje. E aí você deve virar para mim e falar assim: caramba, Andréia, que frase é essa? O que você está falando, né? E por que eu trago esse tipo de frase, esse tipo de pensamento? Porque eu quero despertar em você a razão de você estar aqui hoje, o porquê da sua presença hoje aqui, tá? Nós falamos do inventário no nosso encontro passado e nós vimos que é realmente um problema para a família brasileira, tá? E hoje eu estarei apresentando para você a solução. A maioria das pessoas não conhecem essa solução. E é isso que eu vou te mostrar, tá? Eu vou te mostrar a solução para você não passar o inventário. E como você faz para evitar tudo isso, tá? Ele é usado pelas famílias que têm empresas, têm negócio, que o objetivo é passar de geração para geração sem a perda patrimonial. Essa é uma das funções também da sucessão patrimonial. Eu vou mostrar para você como você protege os seus bens para as próximas gerações, tá? Então, nesse momento, você deve estar perguntando: que sistema é esse? Do que você está falando? E é o mesmo sistema que sempre foi usado pelos bilionários e pelas empresas bilionárias nas suas estruturas, como nós conversamos nos nossos encontros anteriores, tá? Então, para essas famílias e para essas empresas, isso aqui que a gente vai conversar hoje não é surpresa nenhuma. Ela é surpresa para você, tá? Hoje o assunto, esse assunto que a gente vai discutir hoje, poucas pessoas tinham acesso a isso, tá? E hoje é um assunto que está passando por toda a família brasileira. Então, por isso que eu peço para você prestar bastante atenção e entender e analisar se isso tudo faz sentido para você. Porque eu não quero fazer com que você perca o seu tempo aqui, tá? Então, por isso que a gente pede a interação de vocês no chat, porque eu vou fazer algumas perguntas, como eu disse anteriormente, e para saber se você não está perdendo o seu tempo aqui, e se isso aqui que a gente vai começar a discutir faz sentido para você, eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem filhos? Eu gostaria que vocês respondessem no chat para mim, se possível, tá? Porque daí eu consigo ter um parâmetro aqui para onde eu vou, tá ok? Você tem patrimônio? Você trabalhou duro para construir esse patrimônio? Você trabalhou até mais tarde? Você trabalhou intensamente? Você tem vontade de deixar uma vida mais confortável para quem você ama? Você não se conforma que o fruto do seu trabalho fique para o governo, para cartório, para advogado, para despachante, enfim. Sim, 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 eu tenho 2 filhos. Sim, ótimo. Então, com certeza, essa palestra aqui hoje é para vocês, tá? E por quê? Porque se você disser sim para pelo menos 3 perguntas dessa que eu
que eu passei aqui para vocês, realmente essa palestra hoje vai ser muito interessante, tá? Quem disse não para todas as perguntas que eu fiz, talvez isso não seja para você, mas se você quiser continuar aqui assistindo, talvez você conheça uma pessoa próxima que precisa saber dessas informações que nós vamos passar aqui hoje. O sistema que eu vou te apresentar, eu costumo dizer que é um ato de amor para com os seus filhos. E vocês vão entender essa indagação com o passar da palestra, tá? Você que tem patrimônio, você que tem os seus filhos, você não precisa desse sistema. Quem precisa desse sistema são os seus filhos, as pessoas que você ama. Por isso que a gente costuma dizer que isso é um ato de amor, porque a decisão ela vai ser tua, tá? Então, a gente decidiu começar a passar esse conteúdo para vocês, a gente decidiu começar a conscientizar as famílias a respeito dessa solução, depois de ver várias famílias sofrendo muito com o inventário, tá? E para explicar hoje sobre isso, eu resolvi trazer um exemplo, um caso concreto, e esse caso já aconteceu comigo no escritório, tá? Então, vamos para o próximo slide. Aqui é uma família tradicional brasileira, aonde o Júlio e a Rosana têm o Rafael, tá? Ocorre que daqui a uns tempos, o Júlio e a Rosana, eles não estarão mais aqui, tá? E, obrigatoriamente, o Júlio, ele tem que passar por inventário. Eu acho que vocês devem estar com um pouquinho de delay aí, mas aí chegou. Não, obrigatoriamente, quando o Rafael não tiver mais os pais aqui, ele terá que passar pelo inventário. Aí o que aconteceu? O Rafael, ele chegou no escritório, eu já conheci o Rafael, e ele, muito abatido ainda, né? Muito triste. E aí ele perguntou, e agora, o que é que eu faço? Eu falei, agora você vai ter que abrir um inventário, porque você precisa passar o bem que o seu pai te deixou para o seu nome, tá? E você tem pouco tempo para isso, porque o prazo para entrar com o inventário é 60 dias, tá? E eu preciso, antes que você entre com esse inventário, eu preciso abordar alguns valores com você para você entender se você realmente vai ter condições de colocar esse dinheiro dentro de um inventário. Aí ele perguntou, mas eu tenho que passar pelo inventário, eu tenho que pagar? E eu falei, tem. E eu vou mostrar para você quais são os valores que você tem que pagar agora com a abertura do inventário do seu pai, tá bom? E aí eu vou passar para vocês aqui o número do inventário, tá? O próximo slide, aqui a gente consegue ver que um imóvel que foi adquirido há 20 anos, ele foi adquirido pelo valor de R$250 mil. Hoje, esse imóvel, ele está avaliado em 1.150.000. E aí, abaixo, depois dessas informações que eu dei para ele, primeiro eu perguntei por quanto foi comprado, por quanto é avaliado, e aí vem as despesas que você terá em cima desse imóvel, que é imposto de 7%, que vai de 2 a 8, então nesse valor seria 7%, pelo valor de 1.150.000, que daria 80.500. Eu cobraria 7% de honorários, que seria mais 80.500. Ele gastaria de cartório mais 15.482,10. Gastou, né? Ele gastou 3.000 de certidão e 7.741 de registro de imóveis, totalizando um valor de 187.223,10, que soma 16% do patrimônio. Então, até aqui, o Rafael, ele perdeu 16% do patrimônio dele, tá? E aí o Rafael virou para mim e falou assim, Andréia, eu não tenho essa grana. Eu não tenho essa grana, eu sou autônomo, eu não tenho a menor condição nem de pegar um empréstimo para arcar com tudo isso. Qual seria a solução? E aí eu tive que dar a má notícia para ele, que a solução seria vender o imóvel que o pai deixou, tá? E quando o Rafael colocou esse imóvel à venda, o que acontece?
um imóvel que está dentro de um inventário, quem compra são só os investidores, porque eles têm dinheiro para comprar esse imóvel, esperar o inventário terminar para passar esse imóvel para o nome dele. Ou seja, para isso, para ele esperar esse tempo, ele não compra no preço de mercado. Ele compra no mínimo 20% a menos. Então, o Rafael achou um comprador para esse imóvel que comprou 20% abaixo do valor que ele valia, né? Então, o imóvel, ele passou de 1.150.000 para 920 mil. E ainda teria o ganho de capital de 15%, que é a diferença do valor que ele adquiriu e o valor que ele vale hoje. Até aqui está todo mundo entendendo? Está todo mundo comigo aqui no mesmo ponto? Sim, beleza. Então, vamos continuar aqui, tá? Então, eu vou retomar as contas para vocês aqui após a venda desse imóvel. Vamos lá. Retomando as contas. Imposto de 7% que ficaria 80.500, honorários 80.500, o cartório de 15.480, 3.000 de certidões, 7.000 de registro de imóveis e o ganho de capital de R$100.500. Então, o total de gastos agora que ele foi vender, porque a partir do momento que ele fala em venda, você fala em ganho de capital. Então, hoje, o total do gasto do Rafael após a venda é de 287.723,10, tá? Então, o valor de venda desse imóvel foi 920 mil. Então, um total final de 632.276,73. Então, a perda patrimonial do Rafael até esse momento era 18. Pulou para 45. Então, geralmente o que acontece dentro dos escritórios de advocacia. As famílias, elas não têm dinheiro para estar abrindo o inventário, para estar pagando as custas de um inventário. E essa realidade de ter que pôr o imóvel à venda, ter que perder patrimônio, é de 90%, de 90% a 98% das pessoas que obrigatoriamente têm que passar pelo inventário. Então, tem uma regra que é: quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos obrigatoriamente precisam fazer o inventário. Essa é uma regra, tá? Mas eu tenho a boa notícia. A boa notícia é que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Aí, você pergunta assim para mim, se tem como evitar o inventário, como eu disse. Como é que faz isso, né? A gente faz isso com uma mudança de paradigma. É mudar o seu pensamento, é mudar a sua visão. Porque, como eu expliquei nas aulas passadas, nós somos descendentes de portugueses. E aí, a forma de adquirir patrimônio em Portugal é diferente, né? E aqui no Brasil, se tornou diferente de Portugal, fazendo com que o brasileiro perdesse muito quando é obrigado a passar pelo inventário. É por isso que a gente fala que você consegue evitar tudo isso realizando uma mudança de paradigma na sua vida. Então, quem não tem vida eterna não tem que ter bens, tá? É por isso que a gente fala que nesse momento, quando você aprende isso, é uma viradinha de chave que dá na sua cabeça. Você que não tem vida eterna, você não deveria ter bens, tá? É aí que começa a sua cabeça a mudar em relação à institucionalização do patrimônio. E aí, como é que faz isso? Isso é feito por meio de uma empresa que não faz nada. Como assim, Andréia? Ela não faz nada? Ela não vende, ela não presta um serviço, ela é criada com a finalidade de organizar o seu patrimônio. Isso, compre, está aparecendo aqui, está com delay mesmo. Ela é criada com a finalidade de organizar o seu patrimônio, né? E aí você me pergunta, muitas pessoas fazem essa pergunta: André, eu já tenho uma empresa montada, eu posso usar, era um posto de gasolina, eu posso usar essa empresa para colocar os meus patrimônios? E a resposta é não, tá?
Você não vai colocar os seus bens em um lugar onde existe uma atividade de risco, tá? E toda atividade econômica se torna uma atividade de risco. Então, é por isso que a gente fala que é uma empresa que não faz nada, que ela vai ser criada somente para proteger o seu patrimônio. Ela vai funcionar exatamente como um cofre. É nesse momento, a partir do momento que você cria esse cofre, que se inicia a sua organização patrimonial, tá? Essa empresa, ela vai funcionar como um cofre, tá? É aí onde a gente começa a institucionalização do patrimônio. Tá? E aí nós vamos... como é que é feito isso? Como é que institucionaliza o patrimônio? A gente vai analisar o seu imposto de renda e você vai receber a quantidade de cotas que vale o seu patrimônio. Tá? Então, você vai ter o mesmo patrimônio, só que vai ser em cotas. Vale lembrar também que a chave desse cofre, ele continua com você, certo? E a empresa que você está criando neste momento, que está institucionalizando o seu patrimônio, é uma empresa que ela terá vida eterna. Uma pessoa, quando morre, o CPF morre junto com ela. A empresa não. A empresa, ela continua, tá? Só que esse patrimônio, a partir do momento que você faz isso, ele não vai ser mais seu. Ele vai ter a chave do cofre. Tá? Eu vou colocar um próximo slide aí para você, que mostra isso aqui para vocês. Aqui você vai ter o cofre, né? Nós colocamos uma barreira, que ninguém faz nada nessa empresa se você não quiser. Você continua na administração de tudo que é seu, tá? Ele traz uma proteção para a pessoa física. Quando eu falo proteção para a pessoa física, porque vai ser separado agora, tá? Ele cria uma barreira e afasta todos esses riscos. Beleza? Até aqui? Então tá, vamos lá. Nesse outro slide aqui, ó, eu quero mostrar para vocês que é a etapa de... Entenda, no slide anterior, onde a gente organizou o patrimônio de vocês e a gente colocou tudo lá dentro, tá? Então, a etapa de organização, ela já foi realizada. Agora, a gente tem que entender a etapa do planejamento sucessório. Tanto que você sumiu desse slide aqui agora. Não, volta pro outro. Você sumiu desse slide aqui agora, por quê? Porque você, a partir desse momento, está fazendo o planejamento sucessório. Agora, a sua família, doa as cotas dessa empresa para os seus filhos, tá? Essa doação, ela é cheia de cláusula de proteção. A gente coloca um monte de cláusula que protege você, as suas vontades e o seu poder de administrar, tá? Ela evita qualquer comunicação do seu patrimônio entre os seus genros e as suas noras, ou seja, o seu objetivo, ele vai ser realizado com sucesso, que é deixar o seu patrimônio dentro da sua família. Não há essa comunicação, tá? E quando que eles terão a chave do cofre? Você pode estar me perguntando. A chave do cofre só vai para os seus filhos, se você quiser, mas geralmente é a hora que você não estiver mais aqui. Vai ser tudo determinado por você de que forma vai ficar. Mesmo você não estando aqui, a chave é passada para os seus filhos, mas a organização patrimonial fica da forma com que você determinou e que com você estipulou, tá bom? Então, agora eu vou mostrar como que tudo isso funciona. Eu vou fazer uma comparação entre o inventário e esse sistema que a gente está conversando aqui, tá? E eu garanto para vocês que vocês vão se surpreender. Vocês lembram do inventário? O inventário, ele tinha 7% de imposto, 7% de honorário, ele tinha cartório, aí emitia certidões, aí ia ter registro de imóveis, o ganho de capital absurdo, e ele vai ter um total de gastos de 287.723,20, que foi aquele slide lá atrás que eu já mostrei para vocês, tá? Nesse sistema que eu estou mostrando para vocês, olha só, é uma coisa bem interessante. Nesse sistema aqui, vai ser 4% e não 7%, como era o outro. Por quê? Porque é em cima do valor
que você adquiriu o bem. Nesse caso, 4% em cima de 250 mil, que dará 10 mil, tá? Os honorários, ele vai ser acordado. Muita gente me pergunta, André, quanto custa para eu fazer isso? E eu vou te responder, depende muito. Eu costumo cobrar por horas trabalhadas, tá? Então, nesse caso aqui, o imóvel estava com a documentação certa, tudo certa, o acordado foi 25 mil, e que eu ainda facilitei para ele pagar esses 25 mil, tá? Então, é uma coisa que os honorários advocatícios nesse sistema, ele pode ser acordado com a pessoa que está fazendo para você, tá? Cartório é zero, certidão é zero, o cartório de registro de imóveis você vai gastar mais ou menos uns 3 mil reais e não vai ter ganho de capital. Então, olha só a diferença, de 287 para 38 mil reais dentro do sistema. E lembrando que a partir do momento que isso está feito, está institucionalizado, acabou. Teu filho não vai passar pelo dissabor que é o inventário, tá? Então, esse sistema, ele traz uma economia tributária absurda, tá? A diferença financeira é de, aqui ó, a diferença financeira, R$ 238.500, ou seja, uma economia de 86%. E qual é a principal diferença em tudo isso? Que a perda patrimonial, ela é zero, gente. Ou seja, você não perde nada do seu patrimônio. Do jeito que você deixou, o seu filho vai receber. Bem diferente do que se ele tiver que judicializar, entrar com o inventário e esperar um juiz decidir por ele, tá? E o mais importante, esse é um sistema que eu tenho certeza absoluta que cabe dentro do seu bolso. E do que eu estou falando até agora? Eu venho falando várias coisas e aí você pode estar esperando eu dizer o que é isso. E eu estou falando sobre a holding familiar, tá? Holding familiar é a criação de um sistema e não uma empresa. Eu vejo muitas pessoas conversar comigo e sempre perguntam assim, Andréia, mas a holding familiar é só criar uma empresa. Não. Holding familiar é a criação de um sistema. Uma empresa, ela não resolve o seu problema. É um sistema. São criadas quantas empresas forem necessárias para trazer segurança e economia tributária para você e para a sua família. Então, vocês tiram isso da cabeça de vocês. Que o holding familiar é criar uma empresa, pôr tudo lá dentro, pronto, tá bom. Não é. É um sistema. E você tem que tomar cuidado na criação desse sistema para sair tudo perfeito e tudo muito bem feito e elaborado, tá? Criar simplesmente uma empresa não vai resolver o seu problema. Por quê? Porque a partir do momento que você cria uma empresa e coloca lá dentro e é feito tudo de uma forma assim, não muito estruturada, vamos dizer assim, com certeza você vai trazer problemas para dentro da sua casa. Então tem que ser feito de uma forma lícita, muito bem elaborada e muito bem feita para que você possa escancarar para a Receita ou para qualquer órgão de controle aí que venha analisar a tua holding, tá? E eu vou te mostrar alguns exemplos de pessoas que já atuam nessa forma. O Norberto Odebrecht, ele é da construtora Odebrecht, né? O patrimônio dele, quando ele faleceu, era de 14 bilhões. E se ele tivesse feito o inventário, se os filhos dele tivessem feito o inventário, o imposto seria de 1,12 bilhões. Outro exemplo que eu uso aqui para vocês, para mostrar a segurança desse sistema, quando é bem feito, tá? Quando é bem feito, não tem nega, não tem problema, vocês não vão encontrar dificuldades de aceitação da Receita ou de qualquer órgão de controle. Então, outro exemplo disso é o Antônio Hermínio de Moraes, do grupo Votorantins, que teve, quando morreu, tinha um patrimônio de 15,5 bilhões. E se a família dele tivesse passado por inventário, o imposto seria de 1,240 bilhões. Como nós falamos nos nossos encontros passados, o Roberto Marinho, né, que é do Grupo Globo, ele também tinha um patrimônio de 30 bilhões e se tivesse tido inventário, ele teria pago aos cofres do Rio de Janeiro 2,4 bilhões.
Temos outros exemplos aqui, assim como outros milhares de exemplos de sucesso, que é o Roberto Civita, do Grupo Abril, o Moisés Safra, do Banco Safra, o Samuel Klein, das Casas Bahia, o Edmond Safra, do Banco Safra, o José de Alencar e a Dirce Navarro de Camargo. Eu não sei se vocês lembram que eu falei nas lives anteriores aqui sobre a filha da Dirce, que quando ela faleceu, as filhas automaticamente receberam esse patrimônio e, em pleno acordo de leniência, a filha dela acabou comprando um apartamento no prédio mais caro do mundo, onde até uma praia particular dentro do prédio existia, tá? Então, gente, vamos lá. Eu apresentei um problema para você que é o inventário. E eu apresentei também as pessoas que fizeram isso e eu te mostrei aqui como elas fizeram, tá? Então, a partir deste momento, eu consegui mostrar o problema e a solução para vocês. Então, a partir deste momento, eu acredito que nós rompemos uma barreira. Eu cumpri o que eu tinha prometido para vocês, rompendo essa barreira. Então, a partir desse momento, eu acredito que tem 3 grupos e cada grupo vai ter o seu destino. E aí, eu trouxe algumas informações para a gente classificar esses grupos, tá? Que é o grupo dos ignorantes. Pode me voltar na tela, Emílio. É o grupo dos ignorantes, né? Que grupo é esse? O grupo dos ignorantes, eu classifico aquela pessoa que nunca ouviu falar sobre esse assunto, tá? E ela vai tentar resolver a vida dela através de um testamento, de uma doação. Os filhos dela vai passar pelo inventário. Talvez ela pense em fazer um seguro de vida. Entendam, o seguro de vida, para mim, é uma coisa muito importante para trazer a tranquilidade para a sua família. Ocorre que o seguro de vida não é para pagar despesa. O seguro de vida é para que sua família, na hora que você não estiver mais aqui, consiga absorver essa ideia de uma forma mais tranquila. Ou seja, elas têm um dinheiro para estar se organizando naquele período onde tudo fica muito bagunçado. Tá? Se não tiver um planejamento patrimonial, ela vai dilapidar o seguro de vida que você vai deixar, ou às vezes nem vai conseguir, dependendo do valor desse seguro e do valor do seu patrimônio, resolver o problema, tá bom? E aí, o grupo dos ignorantes vão continuar sofrendo da forma que Rafael sofreu até então. O segundo grupo, eu falo que são o grupo dos procrastinadores, tá? É aquele que sabe o problema, mas deixa para o filho resolver quando precisar. Ele já não está mais aí, ele não quer saber, ele fala que o problema não é dele. A hora que ele não estiver mais aqui, os filhos que se virem, né? Geralmente, essa família, no meu entendimento, ela tem um conflito familiar, tá? Por quê? Porque eles poderiam ter planejado o patrimônio e não fez. Ao invés disso, deixou o problema passar e aí acontece todo esse vucu-vucu que a gente vem conversando até aqui, tá? Só que eu tenho uma triste notícia para dar aos procrastinadores, tá? Que diante de tudo isso, hoje, o imposto sobre herança, ele vai aumentar. Então, é uma notícia que eu quero dar para os procrastinadores e colocar eles para pensar aqui, tá? O que a gente pode fazer, o que você que é procrastinador pode fazer diante da certeza. É uma certeza. Aí, tanto que eu coloquei aí no slide risco e grifei, tá? E substituí da certeza do imposto sobre herança aumentar. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a competência desse imposto, tá? A competência é do Senado e é através de resolução, tá bom? Quem decide isso são os senadores, ok? Atualmente, a resolução 9 de 1992, que é de 4% a 8%. O que acontece? Tem uma proposta do CONFAZ que está mudando esse imposto de 8% para 20%. Então, você imagina, se 8 era dolorido, você calcula 20 naquelas contas que a gente fez lá atrás? Se naquela primeira etapa ele já teve uma perca patrimonial de 45%, com 20, isso chega a quanto?
se você puxar da tua memória, lembrando daqueles cálculos que nós fizemos ali, vai ser uma coisa assim, desgastante para a família e vai acabar com o patrimônio do Rafael, né? Nesse caso concreto aqui de 20%, tá? Aqui, ó, é um projeto de resolução do Senado, que é o senador que representa. Ele é aprovado por maioria simples, ou seja, dos 81 senadores, precisam ter 41 presentes e só 21 a favor. Tá? E isso é um argumento muito fácil, porque o Brasil é um dos países que menos tributa herança no mundo. Eu falei sobre isso também nessas palestras nossas anteriores e hoje eu vou trazer os números para você aqui, para você conseguir entender e ver que isso realmente é verdade. O imposto sobre herança para o mundo chega a ser, na França, 60%. No Japão, 55%. Na Alemanha, 50%. Na Suíça, 50%. Na Inglaterra, 40%. Nos Estados Unidos, 40%. No Chile, 25%. E no Brasil, 8%. Outro argumento muito fácil é que o imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os mais aquinhoados, as pessoas que têm dinheiro. Então, eles pensam, pô, eu vou aumentar esse imposto, porque a pessoa que tem dinheiro, ela tem condições de pagar. Entendam, não é só isso. Tem mais uma coisa aí rolando, uma proposta do senador Ciro Gomes, tá? Que passa tudo isso a 20%, aquilo que tá ruim pode ficar pior, a 27%, tá? E aí você me pergunta, quando isso deve acontecer? E a gente não tem como ter uma ideia ou uma noção de quando isso deve acontecer, mas a reforma tributária está aí e com certeza esse imposto o ano que vem ele ficará mais caro, tá? Provavelmente passará de 20% a 21%. E o terceiro grupo, que é o grupo que eu participo, é o grupo que muitas pessoas do meu escritório hoje participam, que é aquela pessoa que quer resolver isso tudo em vida, tá? Ela não quer deixar problema para a família dela, para os filhos ou para quem quer que seja na hora que ela não estiver mais aqui, tá? Ela quer deixar tudo organizado, ela quer ser lembrada como uma pessoa que realmente pensava na família dela, né? Então, mais uma vez eu repito, é por isso que eu costumo dizer que o planejamento patrimonial é um ato de amor e ele não vai dilapidar a hora que tiver que ser transferido para o seu filho mediante a esse planejamento, tá? E você lembra aquela planilha que eu te passei? Você conseguiu fazer os cálculos? Você conseguiu entender o tamanho do buraco que a tua família vai entrar a hora que você não estiver mais aqui? A sua família tem esse dinheiro disponível para dispor a hora que você não estiver mais aqui? Como é que você está pensando em organizar, tá? Isso daí, se não for dessa forma. E aí você pergunta, você chega para mim e fala, André, pelo amor de Deus, eu quero resolver, onde é que eu faço, onde é que eu vou, e entendam, eu sou advogada e eu tenho que seguir o meu código de ética, tá? Mas mesmo que eu pudesse, eu não faria. Eu jamais iria te expor aqui, porque são coisas muito pessoais e familiares, tá? O meu objetivo aqui nessa palestra e na palestra dos dias anteriores é trazer clareza para vocês, tá? Não faz nem sentido eu jogar esse monte de informação também e te dar as costas agora. E aí, por quê? Porque eu falei que o inventário é pesado, eu te dei uma alternativa e dou uma solução, e aí eu viro para você e falo, se vira, tá? Então, eu vou te passar, que é importante eu te passar quais são os passos para a construção do sistema de holding familiar, para lá na frente você não cair em nenhuma furada, tá? Então, a partir deste momento, que você já está com conhecimento bem maduro, para tomar a decisão. Então, agora, a partir desse momento, a decisão, ela é inteira sua. E aí, eu pergunto para você, você quer que o seu filho passe por tudo que a gente viu esses dias? Você quer que o seu filho rebaixe de classe social?
Você quer que o seu filho fique desesperado ou mais pobre a hora que você não tiver mais aqui? Então, a partir deste momento, eu vou te dar os passos de como fazer e os parâmetros da constituição de uma holding, tá? Eu vou te dar o parâmetro que eu sei fazer, tá? O que eu faço lá dentro do meu escritório e funciona muito bem. Todo mundo feliz, todo mundo muito contente e muito bem organizado e protegido, ok? O primeiro passo, o primeiro de tudo que você precisa fazer é uma sessão de viabilidade, tá? E o que é essa sessão de viabilidade? Ela é um momento aonde o profissional vai escutar você, vai escutar a sua família, vai fazer um raio-x da realidade da sua família, vai fazer um raio-x da sua realidade patrimonial, vai fazer um diagnóstico do sistema para você, vai analisar tudo e todos, tá? O grau de pretensão das pessoas que se relacionam, a complexidade das pessoas que se relacionam com você, tá? Aí é feito um diagnóstico que se verifica ali naquele momento se a holding é a solução, o que normalmente acaba sendo, tá? E se ela vai se adequar ao seu caso. Então, eu já expliquei para você o que é uma sessão de viabilidade, certo? O próximo, geralmente, essa sessão de viabilidade dentro do meu escritório custa em média R$3.000, tá? E você não pode avançar sem esse diagnóstico. Não tem como avançar sem o seu diagnóstico. Por quê? Porque é esse diagnóstico que vai dizer o caminho que você vai seguir, tá? Quando você tem esse diagnóstico, a pessoa consegue decidir o caminho que ela vai seguir, o que fazer e qual a melhor forma, tá? Após esse diagnóstico, a etapa seguinte para a construção da holding, que você vai entender melhor, vai entender valores, vai ver como é que fica, vai ser um croquis estrutural. O que é esse croquis estrutural? O croquis estrutural é como se planta. Vocês já viram uma planta baixa de casa? Que mostra ali tudo como vai ficar antes da construção da casa? É isso. O croquis estrutural é uma planta baixa da sua família e do seu patrimônio. Aí você pega e fala assim, Andréia, eu tô com dúvida ainda se holding familiar é algo para mim e para minha família, e eu preciso que você clareie um pouquinho mais. Beleza. Você lembra lá no início da nossa conversa que eu fiz algumas perguntas lá em cima e você respondeu sim, que esse sistema é algo para você? Relembra aquelas perguntas que eu fiz lá atrás. Se você tem filhos, se você tem patrimônio, se você gostaria de passar na integralidade o patrimônio para os seus filhos. Uma coisa que eu quero deixar clara para vocês. A holding familiar, ela não é uma receita de bolo, tá? Então, cada família, ela tem as suas necessidades. Cada família tem as suas especificidades, tem como, você tem que analisar o que aquela família quer. Qual é o desenho daquela família? Tem filhos fora do casamento? Não tem. Quer deixar mais para um? Quer deixar menos? Então, tem que ter esse desenho. A gente precisa conversar sobre a sua realidade, sobre o seu patrimônio, sobre quem é você, sobre o que você quer, tá? Então, é por isso que eu costumo dizer que isso não é uma receita de bolo. Só que aqui, e eu poderia pegar um tempo aqui, conversar com você, um por um, e ir tirando essas dúvidas, tá? Mas eu tenho uma limitação ética, e eu não posso ir muito além do que a gente já conversou aqui. Eu preciso limitar aqui e a prestar somente informação e clareza para vocês, tá? Eu entendo também que tem pessoas aqui hoje que querem saber um pouco mais a sua realidade específica, mas eu também não posso fazer isso por aqui, tá? Eu precisaria de muitos exemplos para detalhar, ou seja, aqui hoje eu não consigo fazer. Aqui a gente não consegue ter esse espaço para ter esse diálogo, e é por isso que eu costumo dizer que a gente precisa desse momento nosso, desse momento que eu preciso, que eu gostaria de falar com você, com a sua família, para eu entender melhor a configuração da sua família.
Para isso, tá? Para isso, para você se candidatar, se você achar que você está apto a se candidatar a uma sessão de viabilidade, eu vou te passar o link aqui no chat, eu vou conseguir te passar o link ali, para você poder realizar a sua sessão de viabilidade. Eu tenho certeza que você vai sair dessa sessão extremamente esclarecido. Aliás, você tem que sair. Você não pode sair dessa sessão de viabilidade com nenhuma dúvida, tá? E saber se realmente se encaixa dentro do sistema de holding familiar ou não. Beleza? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser avançar com isso, nesse xizinho que aparece abaixo aqui da descrição, tá bom? E o que eu sugiro? Eu sugiro para todo mundo que eu conheço, eu sugiro para minha família, eu sugiro para os meus amigos que não percam a oportunidade de realizar esse diagnóstico. Esse diagnóstico é muito importante para você conseguir entender toda a configuração e tudo que a sua família realmente precisa, tá? E eu garanto que eu vou ajudar nisso e toda a minha equipe no que puder. Então, como eu estava falando, a sessão de viabilidade, ela custa R$3.000, mas que através do link que eu mandei para você, que ali eu costumo dizer que tem o espírito dos resolvedores, que eu também demonstrei aqui, você essa sessão de viabilidade vai sair de 3 por R$1.500. Então, quem estiver participando dessa palestra que eu estou ministrando, pode realizar essa sessão de viabilidade com incentivo dos resolvedores. Então, a descrição vai estar aqui e ali, quando vocês entrarem, já vai aplicar, tá? O incentivo dos resolvedores. Se caso alguém tiver alguma dúvida, também pode estar conversando com a gente. Tá? Então, o que eu quero? Eu não quero que você passe a situação do Rafael e nem de outros tantos clientes que passaram pelo meu escritório e que passam pelo escritório de outras pessoas todos os dias, tá? E eu entendo também que talvez esse não é o momento de decisão para todo mundo. Talvez hoje você não consiga tomar essa decisão. E eu entendo também que não seja o momento para você aqui hoje. E tá tudo bem. Tá? Eu quero te deixar bem à vontade aqui. A única coisa que eu vou pedir para você refletir sobre isso, para você refletir sobre tudo o que você construiu, para você refletir como você vai conseguir transmitir tudo isso e se isso é realmente importante para você. Se ter essa tranquilidade é importante para você, se para deixar os seus filhos confortáveis é importante para você, deixar tudo organizado para a pessoa que você ama, então a única coisa que eu vou pedir é para você refletir sobre tudo que nós estamos conversando ao longo do dia, ao longo dessas palestras, tá? Essa palestra ela ainda vai ficar no ar por algum tempo. Então, quem chegou atrasado, eu vi que teve bastante gente que chegou atrasado, então ela vai ficar disponível por mais algum tempo aqui para vocês. Eu vou continuar no grupo de WhatsApp junto com vocês. Eu vou colocar o link lá para facilitar também para vocês. Quem quiser entrar no link, vai estar lá aplicado o incentivo dos resolvedores, tá bom? E eu vou colocar ali hoje e amanhã eu vou estar abrindo o link, o grupo de WhatsApp, meio-dia, do meio-dia às 5 horas da tarde. Ali você vai estar podendo colocar todas as suas dúvidas e questionamento sobre as nossas palestras desses dias subsequentes aqui, que nós estaremos respondendo amanhã, 6 horas aqui do Acre, 20 horas de Brasília. Nós vamos responder todas as perguntas que aparecerem no grupo de WhatsApp e que também amanhã vocês poderão estar fazendo através do YouTube. Então, você que está lá no WhatsApp, pode estar colocando ali todas as suas dúvidas, tá bom? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui passar muita informação, muita clareza aqui para vocês. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês durante esses dias. Eu vou, mais uma vez, continuar no grupo de WhatsApp
Espero que vocês façam as perguntas lá no grupo e eu vou estar respondendo amanhã, junto com o meu pai e meu sócio, aqui, às 16 horas do Acre, 20 horas de Brasília, tá? E eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar em uma próxima oportunidade. Eu espero não demorar muito, no caso, amanhã. Então, eu vou desejar uma boa noite, que você aproveite aí esse restinho de noite junto com a sua família. Fiquem com Deus e um forte abraço.